Graças e paz, irmãos. Eu sou o pastor e professor Luciano Papacídero e você está no módulo Poder do Nome de Jesus do curso Alimento Sólido de Teologia. Então seja muito bem-vindo, essa é a nossa primeira aula. Nós vamos iniciar pela introdução da sua apostila. Se você não possui apostila, entre em contato com um dos nossos professores ou no próprio grupo do curso, caso você esteja lá. Se não estiver, também peça para ser inserido, caso você seja um aluno fixo do curso, ou online ou presencialmente, quando nós voltarmos a ter. Mas é importante que você esteja lá por dentro de todas as situações, de tudo que está acontecendo, de quais são as publicações que nós temos feito em relação aos módulos, e também por lá você pode conseguir a tua apostila. Então, a apostila que nós estamos iniciando agora é o Poder do Nome de Jesus, e nós vamos iniciar pela introdução dela. Então, se você estiver acompanhando junto com a sua apostila, a introdução diz assim, no tópico 1, nós, os cristãos, precisamos entender que somos representantes de Jesus nessa terra, seus discípulos, seus embaixadores. E aí eu quero que você leia junto comigo o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, onde Paulo diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então perceba que essa afirmação de nós sermos representantes de Jesus nessa terra, ela é muito mais profunda do que ela parece ser. Não é simplesmente ser alguém que se diz cristão, não é simplesmente ser alguém que tem na sua forma de ser, na sua cultura, elementos cristãos, mas ser embaixador de Cristo aqui na terra. Ou seja, é seguir com aquilo que Cristo fez, não com a obra de Cristo, obviamente, porque a obra de Cristo foi inteiramente consumada no próprio Jesus, na cruz e na ressurreição. Então não, nós não damos seguimento ao que Cristo fez, mas nós continuamos a espalhar o evangelho pregado por Cristo, o evangelho a partir de Cristo, e continuamos a ser aqueles que representam a vontade de Cristo na terra. É isso que é ser embaixador. O embaixador de qualquer país está num outro país, dentro da embaixada, representando aquilo que o seu país tem como princípio, como moral, como vontade. Né? O embaixador americano está no Brasil representando a vontade dos Estados Unidos aqui. É óbvio que ele é limitado pela legislação do próprio país, mas dentro da embaixada, dentro da onde ele tem autoridade, é solo americano. Né? Por conceito, é solo americano. Um americano que está no Brasil e de repente, sei lá, comete algum crime ou é injustamente acusado de alguma coisa, se ele se refugia na embaixada, o Brasil só pode adentrar a embaixada americana, só pode fazer alguma coisa na embaixada americana sem cometer crime, é óbvio, né? Crime contra a soberania do país americano, se a embaixada americana permitir que a polícia, que o governo brasileiro entre na embaixada para retirar aquele americano que cometeu um crime. Então, tamanha a seriedade do que é a representação de um embaixador, de uma embaixada. E Paulo aqui está nos comparando a esse nível de embaixador, né? A esse mesmo conceito de embaixador. Então, nós os cristãos precisamos entender que nós somos representantes de Jesus na terra, embaixadores, aqueles que deveriam estar aqui na terra representando a vontade de Cristo. E é através do seu nome, assim como o embaixador fala em nome do seu país, nós também falamos em nome de Cristo, né? Agimos em seu nome com toda a autoridade e poder, porque ele conquistou essa autoridade, esse poder sobre o pecado, a doença, a morte e os demônios. Então é isso que somos, embaixadores. Agimos através do quê? Agimos através do nome de Jesus. Como se falássemos, ou pelo menos deveríamos falar em nome da vontade, falássemos como se fôssemos o próprio Cristo. Olha, eu estou aqui dizendo para você isso, porque é o próprio Cristo que diz. Obviamente que nós não fazemos isso de forma leviana, nós não fazemos isso de forma, não representando a nossa própria vontade, mas sim embasados na palavra, a gente vai ver isso daqui a pouco, falamos em nome do próprio Cristo, como se fosse o próprio Cristo. Quando expulsamos um demônio, é Cristo expulsando. Quando curamos um enfermo, é Cristo curando aquele enfermo.
Quando vencemos uma doença pelo poder do nome de Jesus, é Cristo vencendo aquela doença. Falamos na autoridade do nome de Cristo. Amém? No tópico 2 da sua apostila, nós vamos falar especificamente a respeito do nome de Jesus. Bom, primeiro, foi concedido por Deus. Quero que você leia comigo Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do 30 ao 33. Lucas 1, 30 ao 33. E o texto diz assim: Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Perceba que não foi da cabeça de Maria que o nome de Jesus surgiu. O próprio Deus, através do anjo, deu esse nome a Maria. Ele chamará Jesus, né? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, porque Maria era da descendência de Davi, Maria e José. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, falando a respeito do reino eterno de Cristo. E o que é importante dizer a respeito desse tema, desse tópico especificamente? Algumas seitas assumem a postura de que é pelo pronunciar correto do nome original dado a Maria, né, do nome de Jesus, que de fato há algum efeito. Elas vão assumir que se você não disser o nome correto de Jesus, pronunciado no aramaico, né, escrito em hebraico, que é o nome Yeshua, você não está falando a respeito do Jesus. Veja, não faz nem sentido, né? O Novo Testamento que chegou até nós foi escrito em grego. Esse nome é o nome aramaico de Cristo, era um dialeto comumente falado, também a escrita do aramaico, óbvio, mas era um dialeto comumente falado na época de Cristo, né? E esse nome então foi dado a Jesus. O que nós entendemos? Que não faz sentido nenhum você afirmar de forma categórica que precisa se pronunciar Yeshua, né? O grego Jesus, a tradução do nome de Jesus para o grego, Jesus, também está se referindo a Jesus. Ele chegou dessa forma para nós e sofreu as suas variações na pronúncia por conta da tradução, da transliteração do nome para outros idiomas. Jesus do inglês, Jesus para nós, Jesus para o espanhol, enfim. Todas essas pronúncias, obviamente, dizem respeito ao nome que originalmente era Yeshua, embora haja algumas variações, alguns estudiosos dizem que a pronúncia é diferente, enfim, né? Mas o Jesus não tem problema, o Jesus não tem problema, o nome em inglês não tem problema. A questão é você estar falando a respeito do Jesus bíblico, referindo-se à pessoa. Nesse sentido, a pronúncia não tem sentido, não tem importância nenhuma, né? Óbvio que não é uma tentativa de mudar o nome de Jesus, como alguns aí de teoria da conspiração acreditam que é, né? Se você não disser, isso foi implementado, isso foi uma tentativa de desvirtuar. Não é uma transliteração comum. A nossa língua, ela não teria condições de traduzir da mesma forma, a mesma forma com que é falada para a nossa língua fazendo sentido. Então, não é viagem, desculpa a palavra, mas é viagem na maionese desses que defendem esse tipo de coisa. Não há problema nenhum de você dizer Jesus, não há problema nenhum que o espanhol diga Jesus, ou que o inglês, que o americano ou o inglês diga Jesus. Não há problema nenhum, né? Assim como não há problema para o grego dizer, havia problema para o grego ou para os próprios apóstolos e para aqueles que escreveram o Novo Testamento escreverem em grego, né? Que era uma espécie do inglês da nossa época, uma língua muito mais universal, e escreverem isso traduzindo o nome Yeshua para Jesus. Não há problema nenhum, tá? Então, acredito que isso tenha ficado claro. Amém? Mateus, para a gente fixar aí algumas informações, também no capítulo 1 e no versículo 20 e 21, onde Mateus diz o seguinte: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo:
Aqui é o que aconteceu com José. Nós lemos o que aconteceu com Maria, a fala do anjo a Maria. Agora nós vamos ler a fala do anjo a José. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Então, foi concedido por Deus. Esse é o primeiro tópico o primeiro bloco aí do tópico 2 da sua apostila. Segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com você, o nome de Jesus é exaltado. Isso é muito maluco para a nossa cabeça, né? E a gente vai se aprofundar um pouco mais. Filipenses 2, no 5, nós vamos ler a partir do 5 até o versículo 11, como está aí na tua apostila. Olha que maluquice isso. Isso é maluquice para a nossa cabeça, né? Mas divino, maravilhoso. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Nesse texto, Paulo está falando a respeito da encarnação de Cristo. De Cristo sendo Deus, se despindo dessa condição divina e assumindo forma humana, né? Nós vamos estudar isso em outros módulos a respeito de Jesus, da dupla natureza de Cristo, sendo ele 100% Deus e 100% homem. Isso não vem ao caso. O que nos importa entender aqui nesse texto é que Paulo está dizendo claramente aquilo que nós vemos acontecer em João 1, quando a palavra diz que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não existem três deuses, não existem, nós não somos politeístas, nós cremos na existência de um único Deus. Ou seja, se Jesus era Deus, ele era inteiramente Deus, ou seja, não um Deus inferior, como muitos acabam acreditando e como também acaba sendo comum no nosso meio, no imaginário cristão moderno, né? A gente tem dificuldade de entender que não há uma posição de hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não há. Mas Jesus fala que ele obedecia ao Pai, que ele veio fazer a vontade do Pai. É verdade, fala enquanto homem. Enquanto Deus, ele não está sujeito a ninguém. Ele é soberano, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem todos os atributos de Deus. Ou seja, enquanto Deus, ele é como o Pai, ele é um com o Pai, ele é Deus como o Pai, e ambos, né, ou os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são Deus. Triunidade, um Deus que se divide em três pessoas que são inteiramente Deus. Então, isso é muito importante a gente entender. Mas aqui, Paulo está dizendo, ele se despiu de sua glória, ele não considerou ser igual a Deus a qualquer custo, mas ele se despe da sua glória e, como também João diz, ele encarna. O verbo se faz carne, ok? Pelo contrário, se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. É Jesus em sua natureza humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que significa, meu irmão? Que nós oramos em nome de um homem. Deus, Jesus enquanto Deus, não precisava que lhe fosse entregue nenhuma autoridade. Não precisava conquistar por meio de sua obediência nenhuma autoridade. Ele tinha autoridade. Sem ele nada seria criado. Por meio dele todas as coisas foram criadas, como Paulo diz em Colossenses 1. Mas, enquanto homem, ele decidiu pela soberania, pelos decretos eternos da Trindade, conquistar o nome que está acima de todo nome. Então hoje eu e você oramos em nome de um homem. Em nome de Jesus, um homem perfeito, um homem glorificado, um homem que é o que nós não conseguimos ser, né? Um homem que é aquele que nós seremos iguais a ele quando virmos na eternidade. Mas hoje, sobre ele, está um nome conquistado, um nome que foi adquirido, um nome que foi exaltado acima de todo nome. Então oramos em nome de Jesus, do homem Jesus.
Maravilhoso isso, né? Loucura isso. Mas é isso, é o que a Bíblia nos ensina a respeito do nome de Jesus. Então, ele foi exaltado. Efésios 1, essa apostila é uma apostila pequena, então eu quero, para que, como nós temos uma certa folga em hora-aula, né? Eu quero trabalhar todos os textos para que isso fique bastante claro. Há muito a ser combatido e há muito a ser aprendido através dessa apostila. Essa apostila mudou minha vida, né? As verdades bíblicas contidas nessa apostila quando eu era aluno do curso, e sigo sendo, né? Sigo sendo aluno do curso, mas quando eu entrei no curso para ser um aluno lá atrás, antes mesmo de ser pastor, antes mesmo de ser um professor do curso, essa apostila foi essencial, foi divisora de águas na minha vida para entender verdades e mentiras em que eu estava me apoiando até então. Então, Efésios 1, nós vamos ler 20 a 23. E o texto diz assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Falando a respeito do Pai, trazendo Cristo das regiões celestiais. E acima de todo principado, potestade e poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Qualquer nome que se possa mencionar, qualquer autoridade que se possa mencionar, está sujeita ao nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de qualquer um desses nomes, do que já existiu ou do que virá a existir. E sujeitou todas as coisas debaixo do pé de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amém? Então, seguindo aqui, mais um texto, Hebreus 1, esse aqui está bastante claro, né? Ele reforça muito o que a gente acabou de ver, do 3 ao 4. O Filho, que é o resplendor da sua glória. Hebreus 1, 3. Desculpa, nós vamos ler o 3 e o 4, não mencionei o versículo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Filipe perguntando, né? Lembrando aqui o texto de Filipe. Filipe, Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus, até meio indignado, olha para Filipe e diz: Filipe, você está há 3 anos comigo, e você diz agora para mim, me mostra o Pai? Quem vê a mim vê o Pai, né? Aqui o autor aos Hebreus corroborando com essa afirmação de Jesus. O Filho, que é o resplendor de Deus e a expressão exata do seu ser. Eu quero saber como é Deus. Olhe para Cristo, né? Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-as à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles, né? Então, se há o nome de um anjo, a gente já vê na Bíblia pessoas estremecerem, né? Ao perceberem que estão diante de um anjo nomeado pelo Senhor. Mais superior nome ganhou o Senhor Jesus, recebeu o Senhor Jesus e herdou o mais excelente nome do que eles, né? Glória a Deus por isso. Deus que exaltou o nosso Senhor Jesus Cristo acima de todo nome. Glória a Deus por isso. Terceiro ponto aí do tópico 2. Tudo que fazemos, devemos fazer em seu nome. E aqui também é uma afirmação imensamente mais profunda do que o que a gente costuma ter aí no imaginário cristão hoje em dia. Colossenses 3, quero que você abra comigo aí, no versículo 17. Esse texto aqui já dá pra gente o entendimento correto do que deve ser agir em nome de Jesus. Olha só. E em tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Quero ler um pouco mais, daqui a pouco eu explico com maior profundidade isso. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12. A fim de que o nome de o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele. Perceba essa afirmação. O nome de Jesus ser glorificado em vocês. Pessoas, potestades, principados, o próprio Deus, olhar em nós o nome de Jesus enquanto embaixadores, olhar a forma com que agimos em nome de Jesus, com que falamos em nome de Jesus, de forma com que o nome de Jesus seja glorificado em nós. A forma bem simples da gente evidenciar isso é alguém olhando para nós, agindo como cristãos e dizer, mesmo muitas vezes sem entender, e dizer, essa pessoa age em nome de Cristo. Essa pessoa faz como Cristo fez, né? É o ímpio dizendo, o ímpio em sua ignorância,
atribuindo algo a Deus. O crente, em seu conhecimento, olhando para nós e dizendo, glória a Deus por essa atitude, glória a Deus por essa vida, é Deus fazendo nele, é Jesus sendo glorificado nele. Esse é o sentido do que nós estamos dizendo aqui. Segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mais um texto, Atos 5:41. Atos 5:41. Olha esse texto maravilhoso, né? Nem tudo são flores. Muito importante. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres aqui, depois de serem perseguidos, né? Quando são, de certa forma, salvos por Gamaliel, né? Eles se retiram, depois de receberem duras afrontas ali. Aqui falando especificamente dos apóstolos, eu não mencionei quem são eles. E dentro desse contexto, olha o sentimento dos apóstolos. Maravilhoso. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por este nome, pelo nome de Jesus. Foram perseguidos, foram afrontados pelo nome de Jesus e se sentiram alegres, porque se foram afrontados, se foram perseguidos pelo nome de Jesus, é porque Jesus estava impresso neles, é porque Jesus estava evidente por meio da vida deles. Glória a Deus por esse entendimento, né? Glória a Deus por isso. Atos 19, ainda no livro de Atos, versículo 5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Pessoas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus. Ou seja, os discípulos batizando pessoas como se Cristo estivesse batizando. Na autoridade, na representatividade do nome de Jesus Cristo. E, por último, 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Esse é o último texto que nós vamos ler, versículo 4. Depois você lê os outros na sua casa. Eu abri o texto errado aqui. 1 Coríntios 5, versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. Somos também no nome de Jesus, né? Então, em nome do Senhor. São vários exemplos. A partir de agora você vai ler em Efésios, você vai ler também em João, vários exemplos em que nós temos em toda a Bíblia exemplos em que no nome de Jesus fizeram ou deixaram de fazer algo, agiram ou falaram em nome de Jesus. Essa é uma máxima na vida do cristão, né? E aqui é importante nós entendermos, quando nós falamos a respeito de que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer em nome de Jesus, nós precisamos tomar um cuidado gigantesco para não usar o nome do Senhor em vão também, né? Fazer as coisas em nome de Jesus tem muita relação com aquilo que nós dissemos, que nós trabalhamos aqui juntos, no começo da apostila, né? Na introdução da apostila a respeito de ser embaixadores, sermos aqueles que representam a vontade de Jesus. Fazer em nome de Jesus é fazer como Cristo faria. Isso é muito importante, né? Então, se comemos em nome de Jesus, comemos mesmo nas coisas menores, comemos rendendo graças a Deus por aquele alimento. Comemos com a gratidão que havia em Cristo. Comemos com a dependência do Pai que havia em Cristo. Se trabalhamos como Cristo trabalharia. Se criamos nossos pais, se criamos nossos filhos, se somos maridos, se somos esposas, se somos pais, se somos filhos, profissionais, servos, patrão, né? Qualquer coisa que somos como Cristo seria. Fazemos como Cristo faria, né? É muito mais profundo do que simplesmente usar o nome de Jesus como um mantra, né? Irmão, para de fazer isso em nome de Jesus. Do que você está dizendo? Você está exortando ele como Cristo exortaria? Se sim, glória a Deus. Se você está fazendo isso como um jargão cristão, porque cristão tem costume, né? Crente tem costume de gerar jargão o tempo todo, né? Tá amarrado,
misericórdia, né? O tempo todo com jargões ali. Se o nome de Jesus se tornar um desses jargões, não faz sentido. Né? Não faz sentido nenhum. Nós estaremos, na verdade, usando o nome do Senhor em vão. Então, falar em nome de Jesus é muito sério. Né? Quando você faz uma oração e ora em nome de Jesus, ou quando você, em nome de Jesus, exorta uma pessoa, corrige uma pessoa, meu irmão, se arrependa em nome de Jesus. Meu irmão, abra mão dessa vida em nome de Jesus. Meu irmão, faça isso em nome de Jesus. Você tem que ter o entendimento que você deveria estar fazendo isso como Jesus o faria. Né? Na autoridade, no alinhamento da vontade de Cristo para aquela pessoa, ou, de maneira geral, para as nossas vidas. Então, atenção a isso. Né? Não é que você vai sair fazendo por aí, eu vou fazer um café em nome de Jesus. Eu vou fazer um arroz em nome de Jesus. Não, não. Não é falar, é de fato agir em gratidão fazendo essas coisas. Nas menores coisas, você pode glorificar a Deus. Na excelência com que você faz um café, na excelência com que você faz um almoço para a tua família, né? No carinho, no cuidado, no amor dedicado àquilo, certamente você estará fazendo em nome de Jesus. Mas não é ficar falando isso como se isso fosse um mantra, como se o nome de Jesus fosse um Avada Kedavra do Harry Potter, né? Fosse um abracadabra das historinhas infantis, né? Fosse um chacoalhar de varinha para que alguma coisa dê certo, uma palavrinha mágica. Não, o nome de Jesus não é palavrinha mágica. O nome de Jesus funciona na expulsão de um demônio, funciona na cura de uma enfermidade, porque nós estamos orando como Cristo oraria, na autoridade do seu nome, e não porque a gente usou o nome de Jesus simplesmente por usar. Né? Então isso é muito importante. Queria ressaltar esse ponto aqui nesse tema, porque muitos de nós acabamos introduzindo o nome de Jesus no nosso vocabulário como se fosse um jargão. Né? O nome de Jesus é para nós como o tchê é para o gaúcho, né? Como o nu é pro goiano, se eu não me engano, ou pro mineiro, né? Não. O ai, não é. Nós precisamos usar com sabedoria, como Cristo faria, na autoridade, entendendo que em todo momento nós estamos representando a Cristo. Eu acho que eu já me demorei muito nesse tópico aqui, mas eu queria deixar isso muito frisado para nós. No tópico 4, crer em seu nome é um mandamento. Isso é muito importante. Veja só, João 1, 12. Nós já lemos um texto que fala isso. Então, João, capítulo 1, 12, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. É o Senhor nos chamando ao arrependimento. A pregação do Evangelho é creia em Cristo, creia no nome de Cristo. Crer no seu nome é um mandamento, ok? O fulano de tal acredita em Deus, ele só não acredita em Jesus. Então ele não acredita em Deus. Ele criou um Deus que na cabeça dele pode ser separada de Jesus, né? Pode ser separado de Jesus. Um Deus onde Jesus não existe, onde Jesus não é glorificado. Uma obra de Deus onde Jesus não é o verbo, né? Não é Deus. E aí ele, criando esse Deus, ele diz que crê nesse Deus, mas não crê em Jesus, por exemplo. Impossível, não tem como, né? Aos que creram em seu nome foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é filho de Deus aquele que não crê no nome de Cristo. Não é filho de Deus aquele que não crê. E crendo no nome, crê em toda a obra. É óbvio, né? Não é crer no nome de Cristo somente como alguns podem crer na autoridade do nome de Cristo, mas não entenderem exatamente quem é Cristo. É possível, né? É possível. Nós vamos ler um pouquinho mais para frente aqui também. Porém, a fé salvífica, o mandamento que nos traz a salvação, é o crer em Cristo, né? Romanos 10, 9 diz isso, né? Quero ler com você aqui para não correr o risco de parafrasear, embora tenha esse texto aí decorado, para não parafrasear. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e Salvador, em teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Crer em Cristo, em seu nome, é um mandamento. Amém? Tópico 5 aí tópico não, né? Tópico 5 aí do capítulo 2 aí da apostila, né? A salvação é no nome de Jesus. Atos 4. Não há salvação fora do nome de Jesus. É por isso que eu reitero aquilo que eu afirmei agora há pouco.
Você crê em Deus? Eu creio. Ah, eu não creio muito em Jesus. Não tem como, né? A salvação só pode ser feita, só é possível crendo no nome de Jesus. Não tem como. Ela é no nome de Jesus, né? Nós somos salvos na autoridade do seu nome, na autoridade daquilo que ele conquistou. Já lemos isso em Filipenses também. Então, Atos 4, 10 e 12, nós vamos ler. Saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está sendo curado na presença de vocês. É que este está sendo curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio para ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome capaz de nos salvar, porque não há nenhum outro como Jesus, a quem foi dado esse nome. Amém? Então acho que está muito claro aí. Muito, muito, muito claro. Então a salvação é em nome de Jesus. Seu nome é como uma procuração para o crente. É o próximo tópico aí. O embaixador tem uma procuração, né? Seu nome é como uma procuração para o crente. O que é uma procuração? É um papel assinado que nos dá autonomia para agir, né? Que nos dá autonomia, não, desculpa, que nos dá autoridade para agir de acordo com aquele nome. Se eu sou um funcionário de algum patrão e ele me dá uma procuração, por exemplo, eu posso, no nome dele, assinar os cheques, fazer contratos. Eu tenho a procuração para fazer isso, né? Eu posso representá-lo diante de situações oficiais. Se eu sou chamado, por exemplo, a prestar algum depoimento, dependendo do nível da procuração, se eu tiver alguém que tem essa procuração, essa pessoa pode ir em meu nome e me representar diante das autoridades, né? A mesma coisa que se aplica para nós. Claro que eu estou atualizando, né? Estou aplicando de forma absurdamente atual essa situação, né? Trazendo para que fique fácil o nosso entendimento, atualizando não, misericórdia. Depois daquilo que o Ed René falou, misericórdia. Se você estiver ouvindo isso, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, você está ouvindo isso exatamente no dia 2/11, né? Há 2 dias da comemoração da Reforma Protestante, na semana em que Ed Renekiewicz afirmou que a Bíblia precisa ser atualizada, contextualizada para a cultura em que nós estamos vivendo. Isso é anátema, isso é maldito. Então, se você estiver ouvindo isso, sei lá, daqui um tempo, né, em 2022, em 2023, saiba que isso acabou de acontecer, né? E aí, não é disso que eu estou falando, misericórdia. Eu estou aplicando, trazendo para nós o conceito aqui de procuração atual. Eu não sei qual eram as implicações de procuração na época de Cristo, de embaixadores na época de Cristo. Para nós, para que a gente entenda, isso fica claro para nós e não há problema nenhum de nós fazermos esse tipo de aplicação, trazendo um conceito aqui atual para que a gente entenda uma verdade que a Bíblia diz, né? Então, vamos lá. João 14. João 14. Nós vamos ler o 13. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só, isso é muito importante. Isso se nós não entendermos o último tópico, o penúltimo, desculpa, né? O tópico 3 aí da apostila, que tudo que nós fazemos devemos fazer em nome de Jesus, a gente vai entender errado o que Jesus está dizendo aqui. Então significa que qualquer coisa que eu pedir usando o nome de Jesus vai ser feito. Não. Tudo que eu pedir em nome de Jesus, ou seja, em alinhamento com a vontade de Jesus, com aquilo que Jesus quer, será feito. Então eu vou orar ao enfermo e se orar com fé em nome de Jesus e for da vontade do Senhor Jesus curá-lo, ele será curado. Se não for, ele não será curado. Porque, embora eu tenha orado com fé e usando o nome de Jesus, a minha oração não estava alinhada à vontade de Jesus. Entende a diferença? Então, o que o Senhor Jesus está dizendo, tudo que pedirdes em meu nome, é no sentido mais profundo dessa afirmação. É tudo que vocês pedirem em alinhamento com a minha vontade,
como se fosse eu pedindo. Nenhuma oração de Jesus era negada. Jesus orava ao Pai, Jesus, em sua autoridade, orava pela cura e a cura acontecia. Por quê? Jesus estava 100% alinhado com a vontade do Pai a respeito da cura daquela pessoa. Se nós estivermos alinhados com a vontade do Senhor Jesus a respeito de determinada situação e orarmos em seu nome, isso será concedido. Essa é a interpretação correta desse texto. É assim que nós cristãos devemos fazer. É por isso que nós cristãos, principalmente aqueles que leem a Bíblia, não saem por aí, ou não deveriam sair por aí, declarando as coisas, profetizando as coisas de forma leviana. Eu profetizo a cura, irmão. Deus te mandou profetizar? Deus colocou no teu coração a certeza dessa cura? Porque se Ele não colocou e você profetiza isso, sem ter a humildade de orar, Senhor, se for a tua vontade, seja feita a tua vontade, você estará sendo um falso profeta. E isso no Velho Testamento era resolvido na pedrada. Então, cuidado, meu irmão. Declara a bênção, meu irmão. Quantas vezes na minha vida eu já ouvi esse tipo de coisa? Não, declara, profetiza. Não, eu vou orar aqui, se Deus quiser Ele vai curar. Não, meu irmão, isso é falta de fé. Não, isso não é falta de fé, isso é fé pura. Isso é fé em Deus e não fé na fé. A fé na fé faz a gente ter postura positiva. Eu creio no meu poder de crer. Não, não é isso que cura. A fé, ela precisa ser baseada num Deus que pode curar. Nós cremos em plena certeza que o Senhor pode curar qualquer enfermidade, mas sabemos pela sua palavra que Ele pode querer ou não curar. Isso é muito importante. Se nós temos a fé em Deus, a fé pura vai me fazer entender o seguinte: eu confio na vontade do Pai. Eu confio na vontade de Jesus. Eu oro com fé, tendo certeza que se o Senhor quiser, Ele pode curar esse meu ente querido. Ele pode curar essa pessoa por quem eu estou orando agora. Porém, eu tenho fé nele, entendendo que Ele tem o melhor. Ele tem a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ela é superior à minha. Ela é indecifrável para mim em algum termo, né? Ela é indecifrável para mim em algum ponto. Eu não vou conseguir entender com clareza, muitas vezes, o que Deus está fazendo. Mas eu tenho fé nesse Deus, que Ele podendo curar, não o quis. Portanto, glória a Deus. Ou que Ele podendo curar, o quis e curou. Portanto, glória a Deus. Então, nós precisamos entender isso com clareza. Esse texto não está falando de nós usarmos o nome de Jesus como chacoalhando uma varinha e falando ele como uma palavrinha mágica. 100% das vezes em que eu orar em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Errado. 100% das vezes em que eu orar em nome de Jesus, em alinhamento com a palavra, em alinhamento com a sua vontade, as coisas vão acontecer. Essa é a fé correta a respeito do nome de Jesus. Vamos aí para um outro texto, embora esse já tenha deixado aí com certa clareza o que a gente está trabalhando, mas como está no mesmo livro, vamos pular aí. João 16, versículo 23. Olha lá, naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo, se pedirem ao meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. A mesma aplicação. Tudo que eu pedir a Deus, Ele vai fazer? Não. Em nome de Jesus? Sim. Em alinhamento com Jesus? Sim. Né? Como se Jesus estivesse pedindo, em alinhamento com a vontade do Pai? Sim. Isso vai ser concedido. Lucas 10, do 17 ao 19, nós vamos ler. Lucas 10, do 17 ao 19. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submeteram a nós. Jesus disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Glória a Deus por isso, né? Jesus aqui nos dando autoridade sobre espíritos e autoridade sobre espíritos especificamente, ele está dizendo aqui.
Então percebam que aqui nesse texto isso é muito importante. Eu fui expulsar em nome de Jesus e o demônio não saiu. Parece que Jesus não quer que esse demônio saia. Não, aí não. Aí não. O que nós estávamos falando aqui a respeito de se Deus quiser, se o Senhor quiser, nós estávamos falando aqui muito claramente a respeito de pedidos nossos e de curas, né? De coisas que nós como igreja nos movimentamos a conquistar e que de fato Deus pode querer ou não pode querer. Quando o assunto são demônios, aí não tem trela para demônio, não tem essa de Deus não querer, ok? Isso é muito importante. Nesse caso, Jesus, nos imbui dessa autoridade para nós expulsarmos demônios, ok? Pode ser que essa pessoa não se converta e o demônio volte, ok? Mas naquele momento, cremos pela palavra que o diabo tem que sair, porque é na autoridade do nome de Jesus. Nós temos autoridade sobre eles por conta do nome de Jesus. Então, na autoridade do nome de Jesus não é se o Senhor quiser. Na autoridade do nome de Jesus, a autoridade nesse caso não é para se achegarmos a Deus com uma petição. A autoridade nesse caso é sobre uma criatura. É sobre alguém, né? É sobre um ser maligno. Então, eu não estou orando a Deus para que aquele demônio seja expulso. Eu estou expulsando aquele demônio como uma ordem direta pelo nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Vejam que são coisas diferentes. Então, nesse sentido, Senhor, se o Senhor quiser, expulsa esse demônio. Não, demônio, saia em nome de Jesus. É assim que nós procedemos, é assim que nós entendemos pela palavra. Quando eu me dirijo a Deus, eu oro como Jesus oraria, eu procuro orar como Jesus oraria e peço ao Senhor para que a sua vontade seja feita. Quando eu estou me dirigindo a um demônio, especificamente, né? Quando eu estou me dirigindo a um ser maligno, eu me dirijo a ele, dou ordem a ele, porque Cristo já me deu autoridade sobre ele. Perceba isso. Perceba isso, é muito importante. Amém? Então, seguindo aqui, 1 Coríntios... Não, desculpa, onde eu estava? Lucas 10. Lucas 10, 17, 19. Atos 1, 8. Quero ler junto com vocês aqui. Pulo alguns textos aí, depois você lê outros textos aí. Olha esse texto de Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Estarmos com essa procuração, agirmos com essa procuração, que é o nome de Jesus, nos permite sermos testemunhas em todos os lugares, né? Isso é lindo demais, meu irmão, isso é muito profundo. Quando nós oramos em nome de Jesus e quando em nome de Jesus alguém é curado, ou quando nós expulsamos um demônio em nome de Jesus, veja que eu não disse orar, eu disse expulsar um demônio em nome de Jesus, e esse demônio é expulso, nós estamos designando diretamente esse poder, essa glória ao nome de Jesus. E, portanto, estamos sendo testemunhas do Senhor Jesus, né? Quando usamos o seu nome em autoridade, pessoas estão olhando aquilo e nós estamos testemunhando, testificando com as nossas vidas por meio do uso do nome de Jesus, que Jesus é Deus, que Ele tem autoridade, que a Ele foi dado o nome que está acima de todo nome, né? Então, é muito mais sério nós dissermos que nós temos uma procuração que é o nome de Jesus. Que o nome de Jesus é uma procuração para o crente. Porque quando nós o usamos, nós estamos testemunhando. A questão que eu quero deixar aqui, é óbvio que isso é uma aula, né? Isso não é uma pregação, mas a questão que eu quero deixar aqui o que você tem testemunhado, né? Porque quando você usa o nome de Jesus, de uma forma ou de outra, você acaba testemunhando a respeito de um Jesus. A pergunta você está testemunhando a respeito de um Jesus falho, de um Jesus em hipocrisia, de um Jesus contraditório, né? Porque é um Jesus que acusa determinadas atitudes e é conivente com outras, né? Entende o que eu estou dizendo, né? Acusa o pecado de outro irmão, mas tem ali uma trave no seu próprio olho, ou você está de fato testemunhando a respeito do Jesus bíblico, coerente, de autoridade, né? Então isso é muito importante. Testemunhar, inevitavelmente,
você vai testemunhar quando você usa o nome de Jesus. A questão é se esse testemunho vai ser positivo ou negativo, né? E aí envergonhar ao nome do Senhor não é coisa que se brinque, né? Envergonhar ao Evangelho, envergonhar ao nome do Senhor é algo profundamente sério, né? Então nós precisamos tomar cuidado demais com isso, com o nosso testemunho. Nós somos essas testemunhas quando utilizamos o nome de Jesus. Amém? E seguindo aí na sua apostila, o nome de Jesus deve ser empregado em conformidade com a palavra. Então, o nome de Jesus deve ser empregado em conformidade com a palavra. Esse é o último tópico que nós vamos trabalhar nessa aula 1 aqui, e depois a gente continua a partir do capítulo 3 na aula 2. Eu acredito que em 2 aulas nós encerraremos esse módulo. Então, vamos ler alguns textos aqui. Primeira epístola de João, 5. Nós vamos ler 14 e 15. Então, primeira epístola de João, capítulo 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha João aqui, aplicando aquilo que Jesus disse, que nós lemos anteriormente. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, o Pai lhes concederá. Olha que João coloca aqui a explicação perfeita do que Jesus disse. Temos essa confiança para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que estamos lhe pedindo, ao que lhe pedimos, na verdade, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Entendendo isso que João acaba de trabalhar aqui a respeito de estarmos em conformidade com a sua vontade. Mais um texto. Amós 3:3. Amós 3:3. Será que os dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Que pedrada, né? É um texto aqui que fala a respeito de alinhamento com o irmão do lado, mas percebe como isso se aplica também em relação à utilização do nome de Jesus, né? Se eu não estou em comum acordo com aquilo que Jesus tem de vontade para aquela situação, né, para aquilo que eu estou vivendo, como que a gente anda junto? Como é que eu utilizo esse nome? Como é que as coisas podem acontecer a meu respeito? Como é que as minhas petições vão ser atendidas? Se o meu pedido não está em alinhamento com a vontade de Jesus, se eu não concordo com Jesus a respeito daquela situação, né? É concordar mesmo, é loucura isso, né? As nossas orações são orações, meus irmãos, isso é muito importante. Para que eu oro? Para fazer Deus cumprir a minha vontade, né? Para fazer Deus atender ao meu pedido? Não, eu oro para que a minha vontade esteja alinhada à vontade dele. Não é eu orando na tentativa de importunar a Deus para que ele mude a vontade dele e faça a minha. Não, sou eu orando para que o Senhor alinhe o meu coração à vontade dele, né? Então, esse texto aqui é perfeito para isso. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Impossível, não tem como, né? É briga. É conflito de vontades. E o último texto dessa aula, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, com as profecias, com as revelações. O sentido de oráculos aqui é com a revelação de Deus. Aonde está a revelação de Deus? Na palavra completa para nós, completamente revelada para nós a palavra. Tudo que nos interessa saber está lá. Isso é muito importante, meu irmão. Nós acabamos de comemorar 503 anos da Reforma Protestante. O pilar da Reforma Protestante é só a Escritura. A palavra somente é regra de fé, de doutrina, de prática cristã para nós. Se a palavra não fala, nós não dizemos. Se a palavra não afirma, a gente não afirma. Se a palavra não diz, a gente não diz. É isso. Se a palavra diz, a gente crê. Ah, mas está descontextualizado. Não importa. Nós lemos o mundo pela ótica da palavra e não a palavra pela ótica do mundo. Não importa o quão atual pareça
humanamente falando, aquilo que a gente está lendo na palavra. Se a palavra está mandando, é o que vale para nós. Nós vamos nos deparar em vários outros módulos do curso com coisas que vão na contramão de coisas que a comunidade evangélica brasileira e mundial estão fazendo. Práticas que existem hoje na igreja que são contrárias à palavra. E quando você confronta essas práticas, é natural vir um argumento assim, mas as coisas mudaram. Meu irmão, não importa. A palavra é mais atual, como dizia o Billy Graham. A palavra, desculpa pelo choro do filho aí no áudio, tá? A palavra é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Então, para aquele que a lê de forma correta, entende tempos, discerne tempos. Não é entendido por ninguém. O homem espiritual não é entendido, não é discernido, mas ele discerne todas as coisas. Aqueles que têm base na palavra estão olhando para o que está acontecendo hoje no mundo e dizendo, a palavra já havia dito que isso iria acontecer. Essa loucura de tentarem atualizar a palavra, essa loucura de tentarem contextualizar a palavra, já estava previsto. Distorceriam a palavra. Jesus disse, choveria falso profeta, pregando coisas que não estão em conformidade com o que Cristo pregou, em conformidade com o que os apóstolos pregaram. Já nos primeiros séculos da igreja, essa distorção já começou a acontecer. Mas a palavra segue sendo atual, mais atual do que o jornal de amanhã. Ela serve, ela é a única coisa que nos serve, ela é a única fonte de autoridade para mim e para você no que diz respeito às doutrinas, à nossa fé, à nossa prática. Então, meu irmão, veja o que Pedro está dizendo aqui. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, qualquer coisa que for pedida, qualquer coisa que for profetizada, se você é um irmão reformado, talvez você seja um sensacionalista, né? Um cessacionista, desculpa. Sensacionalista é cessacionista que faz... esquece, era uma piada besta. Cessacionista, né? Se você não crê na continuidade dos dons, né? Do dom de profecia, do dom de línguas, você vai dizer, não, isso não existe mais. Mas se você é um continuista e crê nesses dons, você precisa entender que esse dom só pode ser validado, eu só posso chamar algo de profecia de verdade, se ela não for além de qualquer coisa que os oráculos, que a revelação completa de Deus da palavra já estiver dito. Ela precisa estar em alinhamento com a palavra, assim como qualquer uma das minhas orações. Eu vou orar para que meu marido... eu quero me separar, então eu vou orar para separar. O quê? Eu vou orar para o meu marido aceitar a separação. O quê? Tá de acordo? Eu estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Um exemplo assim muito fora da casinha, mas é para aplicar de forma bem prática mesmo. Não faz sentido. Eu estou orando por algo que, né, não faz sentido. Não tem cabimento na palavra orar por algo. A Bíblia nos diz claramente que o casamento é algo eterno. Como é que você vai orar em nome de Jesus contrário a algo que é eterno? Não faz sentido. Compreendem o que eu estou dizendo? Né? E aí ele segue dizendo, se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então, se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, também em conformidade com a vontade de Deus. Nós podemos aplicar dessa forma aqui, com tranquilidade, sem fugir do que o texto está dizendo. Amém, meus irmãos? Então, terminamos aqui a primeira aula do módulo O Poder do Nome de Jesus. Caminhamos para a segunda aula numa próxima oportunidade, no próximo vídeo aí que você vai acompanhar. Se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade. Meu WhatsApp e o WhatsApp de todos os outros professores estão no grupo do curso, né, do Alimento Sólido, do grupo do WhatsApp que nós temos no curso. Fique à vontade para nos perguntar no privado qualquer dúvida que você tiver. E se também achar que é válido, né, respeitando as regras do grupo ali, de um devocional, de uma questão por dia, para que a gente não encha o grupo de mensagens. Se achar que é válido, que será de edificação para todos os outros irmãos, fique à vontade para perguntar lá também. E, se o Senhor permitir, a gente vai debatendo e se afiando e entendendo com clareza nas Escrituras aquilo que a palavra quer nos ensinar. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.